Questão de ordem, vereador Lacinho. Só pedir a Vossa Excelência para que a gente possa fazer a inversão de pauta, para a gente entrar na ordem do dia, na votação, por favor. Antecipação da ordem do dia, né, vereador? Questão de ordem, vereador Isaac. Presidente, antes de Vossa Excelência deliberar, há sobre a mesa, eu deixei com Vossa Excelência um requerimento de minha autoria, que precisa ser apresentado no expediente. Não, quando entrar na votação, a Aline vai ler e a gente vai dar 5 minutos para a sua... Não, sim, só para fazer a ressalva, porque o regimento diz que precisa ser apresentado no expediente. Se houver inversão de pauta, vai ficar comprometida a apresentação dele, tá? Vereador Lacinho, a gente só vai atender o pedido do vereador Isaac, depois a gente faz a antecipação da ordem do dia. Solicito que a vereadora Aline faça a leitura aqui só do início aqui, Aline. Gabinete do vereador Isaac Ricaldi, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo, vereador Pedro Cabral, com fundamento nos artigos 152, inciso 4º, 169 e 38, todos do regimento interno desta Casa Legislativa, venho respeitosamente requerer o seguinte, em relação à mensagem número 007, 2025, do processo 1747-2025, que propõe alterações na Lei Municipal número 072-2027. Número 1, adiamento da discussão da mensagem de pauta nos termos do artigo 169. Número 2, encaminhamento da diligência ao Poder Executivo Municipal para que sejam prestadas as seguintes informações e remetidos documentos abaixo, indispensáveis à instrução da matéria. O vereador deve explanar as informações solicitadas. Número 3, retirada da proposição da pauta da ordem do dia nos termos do artigo 152. E número 4, encaminhamento da proposição à Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos nos termos do artigo 38, tendo em vista que o projeto versa diretamente sobre remoção, guarda e destinação de veículos apreendidos em vias públicas. Operado por concessionária, tema que entrega expressamente o campo temático de competência da referida comissão. O presente requerimento visa assegurar a regularidade do processo legislativo, a transparência na fixação de taxas públicas e respeito aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade tributária, bem como a atuação fiscalizadora da Câmara sobre os contratos administrativos que impactam diretamente a população. Termos em que pede deferimento, vereador Isaac Ricaldi. Posso? Próximo, presidente. Rapidamente, assim, eu acho que já é bem autoexplicativo o requerimento, é um requerimento para que a gente possa fazer essa discussão num outro momento, né? Esse requerimento está fundamentado nos dispositivos regimentais e ele tem a seguinte fundamentação. O governo mandou para casa a mensagem 007, mas não enviou para cá o estudo técnico, econômico, que fundamenta os valores que estão sendo propostos serem reajustados. Então, a proposta é que Vossa Excelência, na condição de presidente da Casa, possa diligenciar o Executivo, possa pedir ao Executivo para que apresente esses documentos, que seriam cópia integral do contrato de concessão, o estudo técnico e econômico, demonstrando a alegada necessidade da recomposição do equilíbrio financeiro e econômico do contrato, a planilha de custos atualizada do serviço, comparando os custos antes e depois da ampliação do horário de funcionamento, porque esse é o argumento utilizado pelo governo para mandar para cá a proposta de aumento nos valores da taxa e da diária. Nós estamos falando aqui daquele projeto de reboque e da diária dos carros que são rebocados para o pátio da cidade. Então, ele pede também a simulação do impacto da alteração da taxa sobre o contribuinte, bem como eventual projeção de arrecadação, porque ali tem um valor e a gente não sabe exatamente o que o governo está projetando que seja arrecadado adicionalmente a partir desse aumento.
E, por fim, presidente, o encaminhamento dessa mensagem à comissão temática pertinente, porque a comissão tramitou, a mensagem tramitou para a comissão de redação, mas não tramitou na sua comissão temática pertinente, como determina o nosso regimento interno. A comissão temática é a Comissão de Obras e Serviços Públicos, que, de acordo com o artigo 38 do regimento, tem a atribuição de emitir o parecer sobre essa matéria, porque é muito claro lá no artigo 38 do regimento que diz o seguinte: entre as competências da comissão está emitir parecer sobre todos os processos atinentes à realização de obras e execução de serviços no município, autarquias, entidades paraestaduais e concessionárias de serviço público, e o texto segue. Então, essa mensagem tramitou direto na comissão de redação e veio para o plenário, e ela deveria passar por lá. Então, fundamentalmente, o pedido de adiamento, para que a gente possa diligenciar o Executivo, e o Executivo possa encaminhar para casa os documentos que consubstanciam ao debate aqui no plenário, porque eu imagino que ninguém teve acesso a essa planilha de custos, ninguém teve acesso a esse estudo do impacto econômico e financeiro, ninguém teve acesso a esse estudo referente ao acréscimo que se projeta na arrecadação, e pedir que a mensagem possa tramitar, conforme o regimento determina, na comissão temática pertinente, que é a Comissão de Obras e Serviços Públicos. Obrigado. Atendendo o pedido do vereador Isaac Ricaldi, eu vou botar em votação, tá, essa solicitação de adiamento pelo plenário. Vereadores que são a favor do adiamento da votação, apertem o sim. Vereadores que forem contra, apertem o não. Adiamento da votação solicitada pelo vereador Isaac Ricaldi, negada por 20 votos contrários e 3 votos favoráveis. Para justificar o voto, o vereador Alexandre Gomes. Boa noite, presidente, mesa, nobres vereadores, assistência. A você, meu amigo e minha amiga, que nos assiste pela TV Câmara, muito boa noite. Como sempre, o nosso vereador Isaac trabalhando, atuando de forma bem firme, mas eu quero aqui deixar registrado ao vereador e a todos os outros companheiros que um projeto de lei que necessita de relatório de impacto financeiro é quando ele cria, expande ou aperfeiçoa uma ação governamental que acarrete aumento de despesa, ou quando concede ou amplia um incentivo ou benefício de natureza tributária que resulte em renúncia de receita. Em outras palavras, a necessidade de um relatório de impacto financeiro está ligado a projetos de leis que geram custos ao poder público ou que reduzem a receita arrecadada do município. Sendo assim, não impactando diretamente, eu e os demais vereadores entendemos que não há necessidade. Um outro ponto também que é importante deixar registrado, que, porventura, a comissão pertinente não pode ser de obras e serviços públicos, e sim da comissão de transporte, porque é uma matéria vinculada totalmente à Secretaria de Transporte do nosso município. Mas isso faz parte do trabalho do parlamentar, a gente respeita, mas o parlamento aqui, a gente tem também a possibilidade de contrapor, e a nossa justificativa pela votação, pelo indeferimento da proposta do vereador é nesse sentido que eu acabei de falar. Meu muito obrigado, uma boa noite, fique com Deus. Justificando o voto, vereador Lecinho. Bom, primeiro, parabenizar aqui o vereador Alexandre pela belíssima explanação, e até ele tocou num assunto que eu iria tocar, né? Quando o nosso querido e amigo vereador Isaac Ricaldi, vereador trabalhador, igual o Alexandre falou, que na comissão ali ele pede para a Comissão de Obras e Serviços Públicos.
Eu, que sou o presidente dessa comissão, não teria nenhum problema em dar um parecer, né, mas ali cabe a comissão de transporte, tá? E não a de obra de serviço. Eu tenho certeza que houve ali um equívoco, e só na leitura eu já percebi que tinha tido um equívoco, né? Tanto que eu fui ali e falei com o colega. Mas é isso, o meu voto também é não, né? E o nosso vereador aí que fez o requerimento, né, possa até dar um puxãozinho de orelha lá para quem fez esse requerimento e deu para Vossa Excelência assinar que fez errado. Muito obrigado. Para justificar o voto, vereador Isaac Ricaldi. Presidente, a comissão que se relaciona com essa questão é a Comissão de Obras e Serviços Públicos, não é a Comissão de Transporte. Porque nós temos aqui uma Comissão de Transporte Público, e nós não estamos falando de transporte público. A secretaria que cuida não tem absolutamente nada a ver com o que determina o nosso regimento, porque a gente poderia, inclusive, na estrutura do governo, sequer ter secretaria de transporte. Mas o nosso regimento determina que, em relação às concessionárias de serviço público, que é o que nós estamos tratando aqui, nós estamos tratando de uma empresa que é concessionária de serviço público. É um ente privado que detém uma concessão que está sendo objeto aqui de aumento da taxa. Então, a comissão em que esse projeto deve tramitar é a Comissão de Obras e Serviços Públicos e não a Comissão de Transporte, nesse caso específico. E apenas para justificar que assim, é pacífico o entendimento da Justiça de que, quando se majora ou se cria a taxa, é obrigatória a demonstração prévia do custo prestado ao contribuinte, porque a taxa ela tem como objeto a reposição de despesas. Taxa não pode virar caixa para o governo. Que, aliás, eu vou, quando tiver a oportunidade de discutir a matéria, eu vou demonstrar que isso já está acontecendo. Então, toda vez que se cria ou majora uma taxa, precisa se apresentar o estudo. Isso é pacífico no Judiciário, foi uma matéria definida pelo Supremo Tribunal Federal, exatamente porque a taxa no serviço público tem essa finalidade de cobrir exclusivamente os custos da operação. Concedida a antecipação aí da ordem do dia do vereador Lecinho. Vamos entrar agora na ordem do dia. Emenda número 006/2025. Emenda. Altera a redação do artigo 1º do projeto de lei encaminhado através da mensagem 007, Gabinete do Prefeito 2025, de autoria do prefeito, e suprime o artigo 2º do mesmo projeto de lei, de autoria do vereador Alexandre Gomes. É isso. Em discussão, o autor, vereador Alexandre Gomes. Presidente, nobres vereadores, essa foi uma demanda discutida, conversada por todos os parlamentares na primeira votação, e eu imediatamente levei ao prefeito, eu e o vereador Nelsinho, conversamos com o prefeito e chegamos ao entendimento que ali havia necessidade de suprimir aquele artigo para que nós pudéssemos aí votar e fazer com que a lei tivesse todo o seu trâmite legal, ou melhor, para que o grande responsável ou a pessoa que tem autonomia de reajustar seja o prefeito, encaminhado para essa casa, como sempre foi feito, como sempre vai ser feito. Então, a partir dessa discussão, esse parlamentar, eu e o Nelsinho, nós conversamos com o prefeito e conseguimos lá chegar a um entendimento onde aquele artigo fosse suprimido, e aí também foi uma pauta da oposição conversada, discutida aqui, em conjunto com todos os parlamentares. Por isso, é apresentado essa emenda para que seja suprimido esse artigo e corrigido esse equívoco. Ainda em discussão, vereador Isaac Ricaldi.
Presidente, a emenda do vereador Alexandre, líder do governo, ela de fato corrige um erro bastante grave que existe na mensagem, que é aquela possibilidade do secretário de obras, de transporte e de meio ambiente. Eu nunca me acostumo com a junção dessas secretarias, mas a possibilidade do secretário definir sozinho o valor das taxas e da diária, né? Isso, de fato, foi uma aberração apresentada ali. E a gente precisa ficar muito de olho, porque parece que as coisas vêm do executivo do tipo, vou botar, se colar, colou. E a gente não pode admitir que esse tipo de coisa cole, porque existe ali uma relação entre o público e o privado que é muito sensível. E dar a um secretário seria um erro bastante grave, que eu acho que a emenda do líder do governo corrige, né, fazer esse reconhecimento da importância da gente corrigir esse ponto na mensagem, mas ela mantém uma outra parte do texto, que é o aumento do valor da taxa e do valor da diária. Porque a mensagem como chegou, a justificativa como chegou, ela não deixava nem muito claro que havia tido aquele aumento já em 2010, né? Então, tudo aquilo que a gente disse na primeira sessão se modifica, né? Quer dizer, fato é que não há defasagem. O contrato não tem defasagem. A defasagem que havia foi corrigida em 2010. E está se propondo aqui um aumento bastante grande, que chega perto de 40%, em alguns casos, exclusivamente para que o pátio possa funcionar todos os dias da semana, né? Então, isso me parece excessivo. Você aumentar em 40% em alguns casos, para que a empresa possa fazer o pátio funcionar mais 2 vezes por semana. Não estou convencido que a gente deve, aqui nessa casa, cegamente, conceder esse aumento, sem que o município, sem que o executivo apresente para casa os estudos que a própria mensagem diz que existem. Se existem os estudos, não vejo problema do executivo encaminhar para essa casa, para que a gente possa analisar esses estudos, para que a gente possa entender qual é o impacto que essa medida da lei que determina a abertura todos os dias da semana causa para o equilíbrio do contrato. Então, a gente votar da forma como está é um voto às cegas. E volto a dizer, numa relação que é uma relação que precisa ser cuidadosa, porque a gente está falando de um ente privado, a gente está falando de uma empresa privada que opera uma concessão pública e que é bem remunerada por essa concessão pública, que apresenta para o município uma demanda de um reajuste muito elevado para fazer cumprir a lei que só determina que o pátio precisa ficar aberto para quem teve seu carro recolhido poder retirar qualquer dia da semana, né? Então, eu reconheço o avanço da mensagem que o líder do governo apresenta, acho que ela corrige uma distorção e um erro bastante grave de um lado, mas mantém um erro bastante grave do outro lado, né? Já que a gente não pode aqui, por decisão da casa, tirar de pauta para que a gente pudesse discutir um pouco mais, para que a gente pudesse reunir as informações que nos dessem, de fato, segurança para votar na proposta como está, eu não tenho como, infelizmente, votar favorável nem à emenda e também vou precisar votar favorável ao conteúdo da mensagem. Obrigado. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam a emenda do vereador Alexandre Gomes, apertem um sim. Os vereadores que não aprovam, apertem um não. Emenda número 006/2025, de autoria do vereador Alexandre Gomes, aprovada por 20 votos favoráveis e 3 votos contrários.
Mensagem número 007, Gabinete do Prefeito 2025, ementa, altera dispositivo da Lei número 072 de 2007, que dispõe sobre a guarda, o depósito e a venda de veículos, bens e equipamentos removidos, apreendidos e retirados de circulação nas vias públicas do município e da outras providências. De autoria do chefe do Poder Executivo, em segunda discussão. Em discussão, vereador Isaac Ricaldi. Eu vou reforçar um pouco o que o Juliano já disse aqui, né? Quer dizer, não existe qualquer defasagem neste contrato. Este contrato sofreu um aumento no ano de 2010 e em todos os anos subsequentes houve o reajuste automático em razão do reajuste da UFISG. A UFISG é corrigida todo ano, é a unidade fiscal aqui que determina o valor de todas as taxas públicas. Determina o valor, o IPTU é calculado em cima de UFISG, tudo que é tributo municipal é calculado em cima da UFISG. E a correção da UFISG ocorre todos os anos. Então, 4 UFISGs em 2010 e 4 UFISGs hoje, não existe nenhuma defasagem, porque esse valor foi reajustado anualmente. O que a gente está falando aqui não é de reajuste, não é de recomposição inflacionária, o que a gente está falando aqui é de aumento. Então, é tão grave quanto o que a gente discutiu com base nas informações que nos chegaram na sessão passada. Eu acho que aqui vale, de fato, um alerta para casa. Nós precisamos, o conjunto da casa precisa ficar um pouco mais atento e a gente precisa ter menos assodamento na discussão das matérias que chegam do Executivo. Porque a mensagem chega do Executivo, ela não fica, às vezes, nem uma semana na casa e já vem para o plenário para ser votada. É uma pressa para votar o que chega do Executivo, e, na pressa, a discussão, às vezes, fica prejudicada. A compreensão, às vezes, fica prejudicada. Essa matéria, por exemplo, a gente poderia ter feito uma audiência pública. O secretário de Transporte, ao invés de ir para a rede social, dar entrevista em página, podia estar sentado nessa mesa aqui, explicando o que é a mensagem, e evitar esse constrangimento para casa, e evitar a necessidade do vereador Alexandre, do vereador Nelsinho, de procurarem o governo e a procuradoria para entender exatamente o que é o projeto, porque a justificativa vem sempre mal escrita, isso é uma regra, vem para não ser entendido, isso é uma regra. Então, nós precisamos também nos impor um pouco mais e tratar desses temas com o tempo que eles demandam. Mas é importante que fique claro exatamente isso. Nós estamos tratando aqui de um aumento que, em alguns casos, é pequeno, em outros casos, é muito grande. No caso de van e de caminhão, por exemplo, ele é muito alto. Ele beira os 40% de aumento. O governo, na mensagem, diz que tem um estudo. Eu vou ler aqui. Ele diz o seguinte: em recente estudo, foi constatada a defasagem dos valores cobrados em reboque e diárias no depósito público municipal, comparados a outros municípios pertencentes ao Estado do Rio de Janeiro. Cadê esse estudo? Se esse estudo existe, está pronto, por que ele não chega junto com a mensagem? Para que a gente possa qualificar o debate. Eu, sinceramente, não sei nem se existe esse estudo. Desconfio, inclusive, que não exista. Porque nesse contrato existem muitos problemas e os problemas não são recentes. Quer ver um? Eu já disse aqui, ó. Jurisprudência do STF com repercussão geral. É inadmissível a fixação ou majoração de taxa sem a demonstração prévia do custo do serviço a ser prestado para o contribuinte. Então, essa lei, sendo aprovada com o trâmite que ela teve na casa, ela já está comprometida. Juridicamente, isso aqui já tem dificuldade para se viabilizar. E a gente vai ver que um dos primeiros atos do atual governo, um ato assinado, inclusive, pelo atual secretário, Fábio Lemos, foi transferir para o governo 7,28% da receita bruta desse contrato. Então, tudo que a empresa fatura, 7,28% vai para o cofre do governo.
a partir de um aditivo de contrato firmado entre o governo e a empresa. Isso é ilegal, isso não pode, porque taxa não pode virar caixa. Isso aqui não pode ser direcionado para pagar os cargos comissionados que o governo distribui. Isso aqui é um ato criminoso, que precisa ser investigado. Porque se a gente retira isso aqui, talvez a gente ganhe o equilíbrio, não precise reajustar para o contribuinte. Então, nós precisávamos de mais tempo e de mais elementos para poder fazer essa discussão, para a gente entender se de fato precisa do aumento, para a gente entender se existem alternativas a esse aumento. Então, da forma como está, a gente gera um ônus bastante elevado para uma parcela da sociedade. Eu já adianto que isso vai ser questionado juridicamente, vai ser questionado tanto esse ato de 2021 do secretário Fábio Lemos, que transfere para o caixa do Executivo uma parcela do faturamento bruto da empresa, quanto o trâmite que essa mensagem teve aqui na casa, porque essa mensagem era para ter sido devolvida imediatamente. É uma mensagem que aumenta a taxa sem ter o estudo prévio anexado. Então, esse tipo de coisa a gente não precisa admitir. Isso depõe contra a casa, isso depõe contra todos nós aqui. Então, a gente aprovar dessa forma, sem necessidade nenhuma, porque o governo admite que tem o estudo, mas não encaminha, isso é constrangedor para todos nós, motivo pelo qual eu vou votar novamente contra, como já fiz no primeiro turno, e não tenho dúvida de que, como a base é muito numerosa, a mensagem vai ser aprovada, não nos restará outra alternativa senão judicializar. Obrigado. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os vereadores que aprovam a mensagem número 007/2025, apertem o sim. Vereadores que não aprovam, apertem o não. Mensagem número 007 do Gabinete do Prefeito 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo, aprovado por 19 votos favoráveis e 4 votos contrários. Em segunda votação.